Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós falamos, sobre manifestações dos trabalhadores, e sobre as leis que regem o trabalho no Brasil, como, por exemplo, a Carteira de Trabalho, que foi um documento instituído em 1932 por Getúlio Vargas. Número 1. Qual foi a contribuição de iniciativas como manifestações para os trabalhadores da atualidade? Por causa dessas mobilizações, diversas garantias e direitos foram assegurados aos trabalhadores ao longo dos anos, melhorando suas condições de trabalho. Ou seja, essas manifestações que foram acontecendo ao longo do tempo, que se iniciaram lá no século XX, foram extremamente importantes para os trabalhadores atualmente, que hoje os trabalhadores eles têm leis que garantem os seus direitos. Número 2. Qual a importância da carteira de trabalho para os trabalhadores? É um documento de grande importância, pois nele ficam registradas informações de contratações dos trabalhadores e também este documento garante os direitos trabalhistas, Com a carteira de trabalho, o trabalhador tem direito ao 13º, tem direito ao descanso remunerado, tem direito a férias, Número 3. Leia o texto ao lado e depois responda as questões. Artigo 13. A carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Artigo 76. Salário mínimo é pago diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Letra A. Qual é o assunto tratado no texto? De que maneira você chegou a essa conclusão? Então, o texto trata de algumas leis trabalhistas, de algumas garantias trabalhistas. A gente pode chegar a essa conclusão pelo formato do texto, que apresenta alguns artigos de leis. Por exemplo, artigo 13, artigo 76. B. De acordo com o texto, a quem deve ser pago o salário mínimo? Deve ser pago a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo, ou seja, sem fazer diferença entre homens e mulheres. O que quer dizer isso? Que homens e mulheres exercendo a mesma função devem receber o mesmo salário, Número 4. Sem o registro na carteira de trabalho, os trabalhadores ficam sem acesso a diversos direitos. Liste alguns desses direitos. 13º salário, férias anuais remuneradas, descanso semanal remunerado, garantia do salário mínimo, entre outros. Número 5. Por que se comemora o Dia do Trabalhador no dia 1º de maio? Porque no dia 1º de maio de 1886, muitos trabalhadores nos Estados Unidos foram às ruas protestar contra a jornada de trabalho exaustiva e por melhores condições de trabalho. Inclusive, foi nessa manifestação de 1886 que os trabalhadores já exigiam uma carga de trabalho de 8 horas, que fosse suficiente para eles trabalharem de maneira correta, sem uma carga muito grande, uma jornada de trabalho muito longa. Finalizamos a correção. Nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre as mulheres e o trabalho. E também vamos ver um pouquinho, gente, sobre o trabalho infantil, que ainda existe no mundo e que ainda existe no Brasil também. Em relação às mulheres, ao longo dos anos, ao longo do tempo, as mulheres vêm fazendo várias conquistas, vêm conquistando seu espaço na sociedade. Até cerca de 100 anos atrás,
a maior parte das mulheres era educada para se casar, ter filhos e se dedicar às tarefas domésticas. A mulher, gente, ela não tinha o direito de votar, né? Ela ficava sob o comando do marido, do pai, ou até mesmo do irmão que tomava conta dela. Ela não tinha sua independência, ela não tinha sua liberdade, sua autonomia, como nós temos hoje. Realizar trabalhos fora de casa era somente para as mulheres de baixa renda, que precisavam ajudar a sustentar o lar, que precisavam sair de casa e se dedicar ao trabalho. Nessa imagem aqui nós temos uma imagem de mulheres trabalhando em uma fábrica como tecelãs em São Paulo, em 1920. Ao longo dos anos, muitas mulheres se uniram para lutar por melhorias em suas condições de vida por direitos, como o de votar e o de estudar. Por meio dessas conquistas, elas puderam ter maior autonomia para tomar suas próprias decisões. Ou seja, elas começaram a ter liberdade para decidir estudar, para decidir seguir uma profissão. Muitas passaram a questionar o papel da mulher somente como dona de casa e puderam estudar e ter uma profissão. Passaram também a exercer trabalhos que antes eram exercidos apenas por homens, né? E ainda hoje, terceiro ano, existe uma luta muito grande para que as mulheres tenham uma equiparação salarial. O que quer dizer isso? Mulher e homem que exercem a mesma função devem receber os mesmos salários. Em muitos locais ainda, mesmo exercendo a mesma função, as mulheres recebem um salário inferior. Nestas próximas páginas, nós vamos ver algumas conquistas, né? Alguns direitos que as mulheres foram conquistando ao longo dos anos. E essas conquistas foram frutos de manifestações, de protestos, de reivindicações. Em 1879, mulheres ganham o direito de cursar faculdade no Brasil. Em 1887, Rita Lobato Velho Lopes se torna a primeira mulher a se graduar no país, na Faculdade de Medicina da Bahia. Embora tenha iniciado seus estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e depois, por motivos familiares, se transferido para a faculdade em que se formou. Em 1911, uma fábrica têxtil de Nova York sofre um incêndio e cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. A partir deste fato, gente, dessa fatalidade que aconteceu, vão acontecer pelo mundo diversas manifestações de mulheres, né, exigindo que as mulheres tenham seus direitos reconhecidos também. 1917, em 8 de março, 90 mil operárias participam do protesto Pão e Paz na Rússia, e inclusive o Dia da Mulher é comemorado no dia 8 de março, em função deste acontecimento de 1911, em Nova York, e em função deste protesto de 1917. Em 1918, após anos de luta do movimento sufragista, as mulheres conquistam direito ao voto na Inglaterra. Movimento sufragista é uma luta de direito ao voto para que as mulheres pudessem votar, pudessem escolher os seus governantes também. Em 1932, Constituição Federal Brasileira permite pela primeira vez que mulheres votem. Então, somente em 1932, durante o governo, gente, do então Getúlio Vargas, né, na Constituição de Getúlio Vargas, é que a mulher no Brasil vai adquirir o direito ao voto. Em 1945, Carta das Nações Unidas reconhece igualdade de direitos entre homens e mulheres, ou seja,
homens e mulheres devem ter acesso aos mesmos direitos. 2006. Criação da Lei Maria da Penha, primeira a reconhecer e criar mecanismos para combater a violência doméstica. Essa Lei Maria da Penha foi criada em homenagem a uma farmacêutica, pessoal, que sofria muita violência doméstica. Em 2015, Lei do Feminicídio classifica o assassinato de mulheres por razões da condição do sexo feminino como crime hediondo, ou seja, essas duas leis, 2006 e 2015, estão garantindo, assegurando as mulheres as suas liberdades, seus direitos de ir e vir também com tranquilidade. E para que as mulheres não sofram discriminação, nem preconceito, muito menos violência pelo fato de ser mulher. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho infantil. Milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil ainda. Isso acontece, pessoal, principalmente nas famílias mais carentes, as famílias de baixa renda, em que as crianças elas têm que trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Geralmente essas crianças que trabalham fora, que precisam ajudar no sustento de casa, chegam a abandonar a escola ou não conseguem ter um bom desempenho na escola por conta do cansaço, Elas geralmente trabalham longas jornadas e em condições precárias, o que as impede de ter um desenvolvimento saudável. O trabalho infantil ele é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, o ECA. Lembra que nós já estudamos sobre o ECA? A maioria das crianças que trabalha não consegue estudar nem brincar. Por isso, o trabalho infantil é um problema que precisa ser combatido por toda a sociedade. O ECA busca proteger as crianças e os adolescentes desse tipo de situação. Nós vimos também a Declaração dos Direitos Universais da Criança, de 1959, que garante os 10 direitos básicos da criança: direito de brincar, direito de estudar, direito de ter um lar, de ter um nome e de ter uma nacionalidade. Neste trecho aqui, terceiro ano, está trazendo para a gente o artigo 7º, artigo 53 e artigo 60 do Estatuto da Criança. No artigo 7º está falando o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. O aprendiz, ele trabalha uma pequena carga horária, recebe um salário por este trabalho, e este trabalho que ele desempenha não pode comprometer os estudos dele, nem o desenvolvimento dele. Aqui está a Declaração Universal dos Direitos da Criança, são os 10 princípios básicos, Nós já estudamos esses 10 princípios básicos: direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade, direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social, direito a um nome e uma nacionalidade, direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe, direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente, direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade, direito à educação gratuita e ao lazer infantil, direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofe, direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho.
Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Então, criança não tem que trabalhar, criança tem que estudar, que brincar, né? E criança tem que crescer e ter um desenvolvimento saudável também, né? Se alimentar bem, se divertir, ter lazer, ter acesso à cultura, né? Bom, finalizamos então. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá? A manchete não precisa copiar. Essa manchete aqui, este trecho do ECA também não precisa copiar. Lembrando que o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E este cartaz, gente, também não precisa copiar no caderno não, tá? Só as perguntas mesmo. Tem essa pergunta 6, tá? Finalizamos, então. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. E lembrem-se, juntos no caminho certo.